Você sabe como está a sua gestão financeira na vida pessoal, na vida profissional? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e hoje vamos falar sobre gestão financeira. Então, sobre gestão financeira, que é o nosso foco hoje, nós vamos abordar vários assuntos que é do seu interesse. Primeiro, vamos falar sobre planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Por onde nós iniciamos? Quando nós pensamos em recursos, em investimentos, em financiamentos, em novos projetos, onde eu vou aplicar o meu dinheiro, onde que ele está, de que forma que eu posso trabalhar ele. E segundo, vamos falar sobre contas a receber, contas a pagar em terceiro lugar e, por fim, nós vamos pensar num processo financeiro e falar sobre fechamento, sobre conciliações, como que é o nosso fluxo no dia a dia. Então, de que forma que nós podemos administrar o financeiro, né? O financeiro está muito relacionado às operações, aos movimentos, tudo que acontece na nossa empresa, porém, nós precisamos trabalhar com ele totalmente projetado. E aí que está o grande gargalo, né? Normalmente financeiro, entradas, saídas de recursos, se registra e se faz um caixa, que é o tradicional livro caixa que a gente conhece, que hoje já está num modelo de gestão, já está em software, já está todo integrado, né? Quando existe uma entrada, já entra essa operação, esse valor para dentro de um sistema e ele já gera toda uma programação de contas a pagar. Só que quando nós falamos em operação, nós estamos pensando que esse caixa ele precisa ser projetado a médio e longo prazo, e aí nós estamos falando de todo um ano, e esse caixa ele precisa ser visualizado e acompanhado. O que é esse acompanhado? Nós começamos a entender que o nosso financeiro ele vai muito além de simplesmente um contas a pagar e contas a receber. Nós temos uma ferramenta que é muito legal e muito interessante, que é o BSC, o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta já de indicadores e uma das perspectivas dela é o financeiro, e o financeiro ele nos traz uma gestão balanceada de indicadores e de desempenho. Então essa ferramenta ela é muito utilizada. Porém, para chegar nela, eu preciso construir essa base de indicadores. Quando nós olhamos para o financeiro, a gente começa a se dar conta assim, será que eu estou administrando o meu processo, né, do início, meio e fim do financeiro da forma como deveria? Será que eu estou conseguindo traduzir ele em indicadores da forma que ele me dê o resultado claro lá no final do período, no final do mês? Então, a gente precisa entender esse processo e perceber o quanto ele está sendo eficiente ou não no que ele se propõe. Então, como que nós fizemos a gestão desse financeiro? Em ciclos e prazo. Primeiro, eu vou olhar para um ciclo econômico, depois para um ciclo operacional e, em terceiro lugar, um ciclo financeiro. Mas o que são esses ciclos, né? Então, a gente começa a entender assim, por onde eu começo? Por uma compra e por uma venda. E, a partir daí, eu tenho um prazo médio de pagamento, que é um indicador bem legal que a gente pode trabalhar analisando a compra e o fluxo de pagamento. Segundo, é um prazo médio de recebimento, que aí eu já estou analisando o meu ciclo financeiro. Então, assim, entre eu vender e entre eu receber, existe um período e esse é o prazo médio. E em terceiro lugar, a gente fala que é um prazo médio de estocagem, né? Que é o quanto o meu produto fica em estoque dentro da minha empresa, né? Pensando em produto, não em serviço, e o quanto eu consigo trabalhar dentro desse ciclo todo com esse produto, até o momento do recebimento lá do meu cliente final para fechar todo esse ciclo. Então a gestão ela começa por aí. Primeiro eu observo esses prazos, eu percebo se esses prazos eles estão atendendo a minha necessidade, então eu preciso olhar para o meu negócio, definir quais são esses prazos ideais, essas metas, e a partir daí traçar um plano financeiro. A partir desse momento eu começo já a ter base e indicadores para olhar para o meu negócio e ver, bom, eu estou conseguindo comprar um estoque mínimo, eu estou conseguindo gerenciar os meus estoques, eu estou conseguindo fazer girar esse meu produto e ter um giro de estoque ao ponto de lá no final do período eu entender que de fato esse giro está aumentando e eu estou conseguindo rentabilizar o meu negócio. E a partir daí nós começamos a entender que se eu tenho esses indicadores, eu posso criar cenários diferentes no meu negócio. Quais são esses cenários? Eu vou partir de um cenário pessimista, né, que é o meu olhar assim, no mínimo de resultado que eu tenho que ter, no meu ponto de equilíbrio, que pelo menos eu tenho que empatar financeiramente.
Vou olhar para esse pessimista, traçar uma meta. Se eu olho para o pessimista, eu venho para o segundo estágio, que já é um cenário mais realista, onde eu posso atuar diretamente. Então, a partir de números, eu tenho condições de traçar esse meu cenário com uma projeção de crescimento. E em terceiro lugar, eu vou para um cenário otimista, que é o auge, né, do meu negócio. Então, eu vou sair de um ciclo de pessimista a realista e vou para um otimista, pensando e planejando um crescimento dentro desse financeiro. Então, o financeiro ele é muito dinâmico, né? Tem pessoas que entendem o financeiro como se ele fosse meio amarrado, assim. E na verdade a gente tem condições de desdobrar ele desde que eu consiga planejar ele de uma forma bem eficiente e que, claro, isso é um fluxo, isso é uma aprendizagem, né? A gente trabalha muito forte dentro do financeiro com um olhar em cima da estrutura que ele tem hoje. Qual que o ponto-chave que eu quero melhorar? Então, por exemplo, se o meu problema hoje, o meu gargalo é fluxo de caixa, eu não tenho caixa suficiente para expandir o meu negócio, para reinvestir, então aqui é o gargalo. Aqui que eu tenho que criar um plano de ação e definir novas estratégias, para daí pensar num cenário otimista. Então, por exemplo, pode ser que esse cenário otimista eu quero uma expansão para o meu negócio. Eu quero abrir filiais, eu quero abrir franquias, eu quero colocar um novo projeto em ação. Só que para isso eu volto para minha realidade hoje, olho para o meu negócio e percebo, bom, eu posso projetar esse cenário otimista em 1, 2, 3 anos, mas e que ações que eu tenho que fazer hoje para dar esse salto e para conseguir expandir? Então, por isso que ele é muito dinâmico, né? E é aí que a gente começa a pensar o financeiro de uma forma totalmente volátil, ao mesmo tempo, né, flexível, mas olhando para o mercado e projetando como que está o mercado aí fora e como que eu posso dentro planejar essa estrutura e criar um novo cenário. Dessa forma, o que acontece com o financeiro, né? Eu falei lá no início que a gente pode criar uma ferramenta que se chama o BSC, o Balanced Scorecard, e agora, para fechar o nosso financeiro, nós temos condições de criar essa estrutura do Balanced Scorecard. Como que eu crio ela, né? Toda ela parte em cima de perspectivas. São 4 grupos, tá? Financeiro, processos, clientes e pessoas. Dentro dessas 4 áreas, eu tenho condições de criar objetivos, de criar para cada objetivo uma meta e para cada meta criar, então, indicadores e iniciativas. Como que eu vou medir, né? Através dos indicadores e que ações eu vou criar. E aí, uma delas, né, que é o nosso foco aqui, é o financeiro, e a partir desse financeiro eu tenho condições assim, bom, eu vou ver todos os meus cenários que eu tenho dentro desses 4 grupos e vou olhar para o meu financeiro. Então, é como se eu colocasse uma visão na minha frente de uma árvore, né? Eu tenho a raiz, eu tenho o tronco e tenho em cima toda a estrutura de folhas e frutos. Primeiro eu tenho que olhar para essa minha base, para essa raiz. A nossa raiz aqui são as pessoas. No meio, eu tenho os clientes e processos. E no topo, eu tenho aí, então, as flores e frutos, o financeiro. Então, eu quero chegar lá. Eu quero um fruto de qualidade, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero uma árvore que ela seja muito bem consistente, mas para isso, eu preparo a base, né? Eu olho para as pessoas, eu treino, eu crio os processos, alinho eles, eu olho para os meus clientes, percebo quanto esses clientes eles estão satisfeitos, e cria estratégias de marketing, de mercado, para daí sim eu ir lá para o topo e ter essa colheita. E a colheita é o nosso financeiro. Então, às vezes, nós temos uma visão míope que eu olho para o financeiro e quero que ali dê o resultado. Só que o nosso resultado é de baixo para cima, né? Primeiro eu olho para a base, construo, vou alinhando ela até chegar no topo e ter aí, então, o nosso ganho, a nossa projeção financeira. Então, o financeiro, a gente começa com planejamento, vai para um contas a receber, contas a pagar, e faz um fechamento que é a nossa conciliação. Com isso tudo, eu faço uma leitura de indicadores, que o BSC pode ser a nossa base, né? Resumindo, então, nós temos condições de fazer isso mensalmente e projetar no ano. Gostou desse nosso momento? Então, registre aqui como estão as suas ações de planejamento financeiro e se você já teve algum processo de dificuldade para construir esse financeiro. Ah, não esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Toda semana terá vídeo novo para ajudar você na sua jornada.